Olá pessoal, João Santiago na área. Hoje voltarei com os vídeos e agora vai ser diferente, vai ser uma série de vídeos a respeito de uma única obra, que é a Vida Intelectual. Eu tenho esta versão aqui, ó, de Sertilanges. Eu, juntamente com um amigo, estamos orientando um grupo de estudos sobre a obra. Então, para quem não sabe, Sertilanges era um frei dominicano e filósofo francês do século XX. E é uma obra que perdura até hoje, porque ela nos ajuda não só na questão do estudo, né, na questão prática do estudo propriamente, mas também na organização mental de si mesmos. Então, esta obra é indispensável para quem está em um momento da vida desorientado. Ela nos ajuda a orientar, né, mentalmente, internamente, porque a ordem só começa de dentro para fora, né, e não o contrário. O primeiro capítulo é dividido em 3 subcapítulos. Então, o primeiro capítulo é um pouco mais longo. Então, eu vou falar algumas partes mais interessantes, ao meu ver, e que quero comentar com vocês enquanto eu leio e reflito aqui, tá? Eu vou ler uma parte aqui, um trecho. Falar de vocação é referir-se àqueles que pretendem fazer do trabalho intelectual sua própria vida, tanto os que têm todo o seu tempo para dedicar ao estudo, como os que, empenhados em suas ocupações profissionais, reservam para si, como feliz suplemento e recompensa, o desenvolvimento profundo do espírito. Digo profundo para descartar a ideia de uma verniz superficial. Uma vocação não se satisfaz com vagas leituras e pequenos trabalhos dispersos. Exige penetração e continuidade. Um esforço metódico que vise uma plenitude que corresponda ao apelo do espírito e aos recursos que ele nos quis comunicar. Então, ele fala de duas pessoas aqui. A pessoa que é privilegiada com o tempo e tem muito tempo, né, ao seu favor, e das pessoas que não têm tanto tempo assim. Que hoje a gente sabe que é muito corrida a vida. Muitos afazeres, todo mundo trabalha, evidentemente. Então, infelizmente, a gente tem pouco tempo. Mas ele mostra aqui que, independente do tempo que você tem, você consegue cultivar essa vida interior, né? Essa vida intelectual, propriamente. Esse melhoramento de si mesmo, essa introspecção. Então, basicamente, todo mundo consegue, tá? Na segunda página, tem uma parte muito interessante, que ele fala que a verdade ela só serve a seus escravos. A gente deve amar a verdade, a busca pela verdade, porque é assim que a gente vai se lapidando ao longo do tempo. A partir do momento que a gente vai caminhando, a gente vai melhorando quem a gente é, por conta que a nossa referência máxima é a verdade, né? Aí ele fala aqui, ó, o gosto que está em correlação com as tendências profundas e com as aptidões é o excelente juízo. Então ele fala que, basicamente, a vocação, né, do latim vocar, significa chamado. Então, a gente tem que ser sábio bastante de correlacionar as nossas aptidões que Deus nos deu e essa capacidade de fazer uma determinada coisa com essas aptidões que nos foi dada. Essa é a grande sacada. Aí, uma outra parte interessante que eu vejo muito, sobretudo no Brasil, né, que é muito forte. Mas isso supõe também que você acrescente a aceitação do objetivo, a aceitação dos seus meios.
Sem o que a obediência à vocação não seria nada séria. Muitos desejariam saber. Uma vaga aspiração dirige as multidões a horizontes que a maioria admira de longe. Como o doente de gota ou o sonhador olham para as neves eternas. Obter sem pagar é um desejo universal, mas é o desejo de corações covardes e de cérebros enfermos. O universo não acorre ao primeiro chamado, e a luz de Deus não vem à sua lamparina, seu insistente rogo de sua alma. Todo mundo quer alcançar objeto, todo mundo deseja um determinado objeto, chegar em determinado local. Mas o esforço que isso exige para que a gente alcance determinado objeto, alcance determinado local, a gente não quer pagar, entende? Para pensar. Se os alpinistas eles quisessem chegar somente no topo, no cume da montanha, não é mais fácil pegar o helicóptero e ir até o topo? Não. Eles gostam daquele sacrifício, da dificuldade do meio do caminho. Por quê? Porque essa dificuldade, não romantizando o sofrimento, mas a dificuldade, o sofrimento, ele faz com que a gente vai se lapidando, vai esculpindo a si mesmo, esculpindo quem somos. Então a gente deve aceitar, né, os meios. Como ele diz aqui, senão a obediência à vocação não seria nada. E todo mundo quer sem pagar. Por isso que ele fala aqui que obter sem pagar é o desejo universal. Mais à frente, ele fala que o gênio é uma longa paciência. Hoje, por conta da internet, a gente vê evidentemente que as coisas estão mais corridas do que antigamente, mas essa cultura de aceleração, de imediatismo, acaba com que a gente se afaste do que somos. A gente vai se tornando mais preguiçoso, enfim. Hoje a pessoa prefere um resumo na internet do que ler um livro. Porque é doloroso, é difícil, não é algo fácil. Você parar a leitura por conta que você não entendeu a frase, o parágrafo, fazer uma pesquisa externa para compreender, para tentar jogar luz naquilo que está incompreensível. Então não é fácil. E isso leva tempo, por isso que ele fala que o gênio é uma longa paciência. Uma parte muito linda que ele fala, quase no fim desse primeiro subcapítulo. Que também esse não desanime. Se tem tudo contra si, que preserva a si mesmo e que isso lhe baste. Um coração ardente tem mais chance de triunfar, mesmo em pleno deserto, que um perdulário jovem opulento do bairro latino. Ainda aqui a dificuldade pode ser uma fonte de forças. Nas montanhas, só tensionamos os músculos nas passagens difíceis. As sendas planas deixam-nos relaxados e a frouxidão desatenta logo se mostra funesta. Quando você é um amante do saber, um amante da verdade, se tem tudo contra si, que você preserve a si mesmo, preserve a sua essência e que isso lhe baste. Então você tem que ter primeiramente a consciência de quem você é, a consciência de onde você está e para onde você quer ir. Porque isso conforta o coração, isso deixa o seu coração ardente, certo? Primeiramente você precisa querer saber, querer ser alguém, querer chegar em determinado local, certo? E quando a gente tem a verdade como base, independente do que aconteça com você, você não vai fraquejar, né? Um autor que eu gosto muito, inclusive eu estou fazendo uma pós-graduação em sua teoria, que é a logoterapia, que é Viktor Frankl. Uma frase muito marcante, que eu não esqueço, sempre me vem à cabeça, o ser humano suporta tudo, menos a falta de propósito.
A partir do momento que você tem um propósito enraizado, sólido no seu coração, você consegue suportar qualquer adversidade na sua vida. Então, devemos ter essa consciência. O que queremos de fato? O que queremos de fato? E seguir isso, independente do que aconteça na nossa vida. Nos próximos vídeos, eu vou falar dá até para ler inteiro, do segundo subcapítulo, que é o intelectual não é um isolado. Então ele faz uma reflexão sobre solidão e isolamento, muito bacana para a gente refletir junto com ele. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, compartilha com quem você acha que tem interesse nesse tipo de conteúdo, que vai me ajudar muito. Eu vou voltar agora a gravar os vídeos. Eu estou um pouco enferrujado, mas como dizia o Aristóteles, né? A gente só consegue chegar na excelência através do hábito. Tá bom, pessoal? Até mais.